Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, a mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos e ao nosso louvor a Deus juntos, certo? Nós aqui e vocês aí, atentos! Nós estávamos dentro de uma série de estudos chamada História dos Confinados. Nós a terminamos e agora vamos dar início a uma outra série. É uma série que estuda um livro muito lindo da Bíblia. Aliás, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e nela contém a revelação de Deus e sua vontade para nós, os discípulos de Jesus Cristo que desejam agradar ao Senhor. Por isso, nós vamos estudar um tema muito interessante, que é o seguinte: agradando a Deus na quarentena. Como posso agradar a Deus? Essa é uma pergunta recorrente entre os discípulos do Senhor. Fica ligadinho aí, até daqui a pouco. Tudo bem com você? Você se lembra da história que a gente ouviu na semana passada? Vamos lembrar juntos? A gente ouviu sobre Filemon e Onésimo. Onésimo era o escravo de Filemon, mas um dia ele resolveu fugir de seu patrão. Ele roubou dinheiro de Filemon, pegou um barco da sua cidade e foi até Roma, para bem longe. Ele fugiu para que ninguém nunca mais o encontrasse. Mas lá em Roma ele foi preso. E na cadeia ele conheceu Paulo. Paulo falou de Jesus para Onésimo. E durante o tempo que eles estiveram na cadeia, Onésimo virou ajudante de Paulo. Mas Paulo conhecia a história de Onésimo e sabia que ele tinha roubado o dinheiro de Filemon e fugido. E então Paulo escreveu uma carta para Filemon, pedindo para que ele perdoasse Onésimo. Paulo pegou essa carta e enviou Onésimo de volta para a cidade em que ele morava. E disse para que Onésimo pedisse perdão a Filemon e que Filemon perdoasse Onésimo. E quando Onésimo chegou lá, ele e Filemon se reconciliaram. Eles agora não eram apenas escravo e patrão, mas eram irmãos em Cristo. E por isso deviam amar uns aos outros. No vídeo passado, a gente também decorou um versículo que fala sobre perdão. Você se lembra dele? Vamos repetir comigo juntos? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. É isso aí. E então, vamos escutar mais sobre a palavra de Deus. Tchau! Oi, crianças! Agora nós vamos cantar. Um bom dia para você. Estou aqui para aprender e também para cantar, mas principalmente para louvar a Deus. Agora vocês vão falar para as suas pessoas que estão do seu lado e cantando, igual eu fiz, cumprimentando. Um bom dia para você. Estou aqui para aprender e também para adorar, mas principalmente para louvar a Deus. Tchau! Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem com suas famílias, estejam com saúde e que Deus continue enchendo o coração de vocês de esperança. Hoje nós vamos memorizar versículo. Quem aí é bom de memorização? Tenho certeza que todos são. É só treinar um pouquinho. Além de nós falarmos, eu vou deixar também uma brincadeira super simples que dá para fazer com todos de casa e todo mundo vai conseguir guardar esse versículo no coração. Esse versículo, então, está em Provérbios,
capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos mais uma vez? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Evão, começou, tá na hora do louvor. Oi, galera! Que legal! Vamos lá, eu vou te ensinar uma música pra vocês. E na música a gente vai fazer assim. Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro lado. Sempre sou Feliz! de novo. Então, Não, eles vão não fazer é junto com a verdade? gente. Vamos lá? Fala pra eles. Vamos fazer junto com a gente, então? Vamos fazer junto com a gente, Um, então? dois, três e... Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro lado. Sempre Sempre sou feliz. Aqui, Jesus, Entrou, meu coração, limpou. pra... Baixo, Pra pra cima, pro lado, pro outro lado. Pro outro. Pro outro. Sempre, Sempre sou assim, ó. feliz. Sempre sou feliz. Então, a gente vai começar agora, hein? Vão, aperta o play. Pro outro sempre sou feliz. Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro sempre sou feliz. Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro sempre sou feliz. Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro sempre sou feliz. Batendo palma. Mais cedo. Para. Sempre sou feliz. Vai pra baixo. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Mostrar. Meu coração limpou. Pra cima, pro lado, pro outro. Sempre sou feliz. Pra cima, pro lado, pro outro. Sempre sou feliz. Pra cima, pro lado, pro outro. Sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou. Meu coração limpou. Pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro. Sempre sou feliz. Legal esse louvor, né, galera? O que tem que fazer em casa, Estevão? Louvar ao Senhor. Isso! Tchau, tchau! Oi, pessoal. Eu estou de volta e agora nós vamos começar o nosso estudo bíblico. A meditação na Palavra de Deus. E nós vamos orar para isso. Mas antes eu queria perguntar se você está com a sua Bíblia aí. Você está? Se você não está, vai lá, corre, pega a sua Bíblia. Se você já é grande, já sabe escrever, separa um lápis, uma caneta, um papel, um caderno e anote. Anote o nosso tema. O nosso tema é agradando a Deus na quarentena. E a grande pergunta que eu quero fazer para vocês e que a palavra de Deus em muitos lugares nos faz, e registrando o desejo dos discípulos de Jesus, é: como posso agradar a Deus? Como posso agradar a Deus? O que agrada a Deus? Como você pode agradar a Deus? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor deseja se revelar. O Senhor quer que conheçamos a Ti. Quer ter um relacionamento pessoal conosco. Por isso, ó Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, o que Te agrada. Abre os nossos corações e que a Tua palavra faça morada em nós e transforme a nossa vida. Abençoa cada criança que está ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu tinha dito para vocês que o nosso texto bíblico de hoje está no livro de 1 Samuel. Samuel é o último juiz do povo de Israel, porque o povo pede um rei. O povo
quer um rei. Isso. E essa situação acontece, esse pedido acontece em meio a uma situação não muito boa. Na verdade, Deus sempre cuidou do seu povo. Ele sempre estabeleceu alguns homens que eram a comunicação dele com todo o povo de Israel. Além disso, Deus deu ordenanças para organizar o povo de Israel. Deus deu essas ordenanças, leis, para que eles andassem em caminhos retos, para que fossem felizes, para que tivessem bons dias aqui na terra, para que agradassem a ele também. Os homens que Deus usou no meio do povo de Israel foi Samuel. Samuel era um juiz que Deus havia estabelecido e que sempre lembrava ao povo qual era a vontade de Deus, o que eles deveriam fazer e os orientava. Mas ele já era velhinho e os seus filhos foram colocados como juízes também. Só que os filhos de Samuel, infelizmente, não tinham um coração dedicado ao Senhor como Samuel. Era uma situação muito ruim, mas o povo estava insatisfeito naquela circunstância. E aí, eles foram até Samuel dizer para eles, na verdade, alguns deles, que eram os grandes líderes, chamados de anciãos do povo de Israel, foram até Samuel e disseram para Samuel que eles, do jeito que estava, não podia continuar. E olha só, eles pediram então a Samuel que estabelecesse no meio deles um rei. Até então Israel não tinha rei. Tinha homens que Deus tinha colocado para governar o povo a partir das leis de Deus, mas não um rei que fizesse o que ele quisesse. E olha só, vamos pegar lá, se você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, lá no capítulo 8, vou esperar um pouquinho, no versículo 6, 1 Samuel, é lá nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Aí o capítulo 8, versículo 6, diz assim: Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, eles pediram então a Samuel, e claro, Samuel iria falar com Deus. Pediram um rei para que os liderasse. Ora, eles não tinham sido liderados por Deus todo esse tempo? Olha o que aconteceu. Isso desagradou a Samuel. Em primeiro lugar, desagradou a ele, né? Ele ficou triste. Então, ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, estou no versículo 7. Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Puxa. Então, esse pedido que o povo fez de ter um rei era mais do que a gente podia imaginar. Não era um problema simples apenas de estabelecer um homem sobre Israel. Por trás do desejo, da vontade de ter um rei, existiam outros sentimentos, outros problemas aí, outros pecados. E eles vão aparecendo ao longo dessa história. O primeiro pecado que apareceu aí, que na verdade está no coração das pessoas, olha só, lá no coração delas, tinha um pecado que era o pecado da insatisfação. Eles estavam insatisfeitos com a circunstância. A situação não estava agradando a eles. Então, eles estavam insatisfeitos e estavam guardando aquela insatisfação no coração, que virou insatisfação contra Deus, porque a Bíblia fala que eles desprezaram Deus. O que parecia ser o simples desejo de ter um rei, na verdade tinha por trás
outros problemas muito mais sérios. E um deles é a insatisfação. Samuel, então, foi orar ao Senhor e o Senhor disse para ele que ele deveria, então, fazer assim como o povo pediu. Deus falou, olha Samuel, esse povo que eu tirei do Egito, este povo que eu abri o mar vermelho, que sustentei no deserto, hoje eles estão abandonando-me, só que advirta-os solenemente. Então, Samuel foi falar com o povo e advertiu para eles o que é que ia acontecer. O povo queria fazer a vontade deles, né? Eles quiseram e bateram pé para fazer a vontade deles. Mas antes, Deus avisou o que iria acontecer. Samuel avisou tudo o que ia acontecer. Olha, vocês querem um rei? Aí Samuel disse, tá lá no versículo 10, se você quiser me acompanhar. Olha, esse rei vai querer tomar os seus filhos. Este rei, ele vai comandar milhares de pessoas. Essas pessoas vão o servir. Vocês terão que arar a terra dele. Vocês vão ter que dar parte do que vocês produzem para ele. Muitas coisas iriam acontecer. Até então o povo não dava nada para ninguém. Só sustentavam os sacerdotes no templo. Era para Deus. Mas agora ia incluir outra pessoa. Eles teriam que sustentar o rei e a casa real. Então, Deus avisou por intermédio do seu servo Samuel. Porém, lá no verso 19, vamos ler comigo? Deixa eu ver se é o 19 mesmo. Lá no verso 19 diz assim: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel. E disse, não, queremos ter um rei. Eles foram intransigentes. Não interessa o que você está dizendo. Não queremos saber. Nós queremos ter um rei. Isso mesmo. Tiveram um desejo, então, de não obedecer à vontade de Deus. Nem ouvir o que Deus tinha para falar por meio do seu servo. E, infelizmente, nós temos um coração assim. Por trás de algumas atitudes que às vezes parecem assim, que não tem problema nenhum, não é verdade? Muitas vezes tem pecado. E, no caso, por trás aí desse desejo e dessa afirmação, não, nós queremos um rei. Tem um desejo, um pecado aí que é da independência, a independência de Deus. Eles não perguntaram qual era a opinião de Deus, o que Deus queria, o que Deus tinha como vontade de fazer naquela circunstância. Ora, será que Israel já não tinha passado por situações difíceis antes e Deus já não havia resolvido? Será que Israel já não tinha passado por momentos em que os homens que lideravam o povo tinham pecado e Deus não resolveu? Sim, muitas vezes, e Deus resolveu muitas vezes e sempre guardou o seu povo. Mas eles não estavam se lembrando, não estavam trazendo à memória quem era o seu Deus. Deixaram a insatisfação e a circunstância dominar o coração e semear e deixar crescer o pecado. Deixaram o pecado crescer. Então, eles disseram ainda mais coisas que o que eles disseram revela algumas coisas que estavam no coração deles. Vamos ler o versículo 20. Olha só. Seremos como todas as outras nações. Olha, gente. Então, a desobediência deles, porque vocês concordam comigo que eles não estavam agradando a Deus. Opa! A desobediência deles também tinha uma raiz no coração, né? A vontade de ter outro rei, que não o rei que era o nosso Deus Todo-Poderoso, tinha uma outra raiz de pecado, que era a inveja. Eles olharam ao redor e eles queriam se comparar com aqueles que não serviam a Deus,
aqueles que não eram povo de Deus, aqueles que não criam e não serviam ao único Deus. Eles tiveram inveja e foram copiar as atitudes, queriam copiar o jeito deles de viver. E isso, porque os outros povos não tinham Deus que eles tinham, nem as ordenanças, nem a organização que Deus tinha dado para Israel. Mas mesmo assim, eles olharam para o lado e disseram, aquilo lá é melhor do que o que eu tenho. Que pena, né? E vamos continuar no verso 20, você vai ver, olha só. Um rei nos governará e sairá, olha só, à nossa frente para combater em nossas batalhas. Então, um rei que eles escolhessem, um homem, iria os liderar e sair à frente deles na batalha. Olha, então o homem seria melhor do que ter Deus à frente do povo? À frente do povo de Israel? Que triste. Eles estavam esquecendo e deixando a incredulidade. Olha o pecado, ó. A incredulidade. O que é incredulidade? Não acreditar, não crer no Deus Todo-Poderoso que tinha, destruído o Egito, que tinha feito eles entrarem em Jericó e conquistar aquela cidade e vencer os inimigos. Olha, eles não estavam se lembrando dos milagres que Deus havia feito em prol deles. E essa atitude, o desejo que poderia parecer um desejo simples, que não tem nenhum problema, não é verdade? Apenas queremos ter um rei. Esse desejo aqui, na verdade, estava expressando um pecado, o pecado que estava no coração. E na maioria das vezes, gente, o problema que nós temos, o nosso grande problema, não são as circunstâncias difíceis. O povo estava numa circunstância em que tinham juízes impiedosos, os filhos de Samuel. Mas o problema de Israel naquele tempo, não é a circunstância, né? Não é simplesmente um desejo, uma vontadezinha que a gente quer que seja feita. O grande problema não é o que estamos fazendo muitas vezes, mas por que nós estamos fazendo e o que está por trás desse nosso desejo. Esse desejo que, toma lugar no nosso coração e se torna rei das nossas vidas. E então a gente, olha só, vou ver se vocês reconhecem a situação. Então a gente faz birra, a gente faz cara feia, a gente chora, grita, porque quer que o nosso desejo seja feito, porque ele já virou rei das nossas vidas. Porque ele dominou os seus sentidos e você esqueceu simplesmente quem é que está do seu lado, quem sempre te ajudou. Você simplesmente esquece tudo o que tem pela frente e você só pensa no seu desejo, na sua vontade, que você quer que se cumpra. Isso acontece. Muitas vezes. Já aconteceu comigo, muitas vezes. E o problema, e Jesus falou isso, Jesus falou que o grande problema que existe nas nossas vidas é o pecado, é o que há no nosso coração, que o que contamina o homem não é o que está fora, não são as circunstâncias ruins que contaminam a gente, faz a gente ter más atitudes, o que contamina é o que está dentro do nosso coração. Mas e aí então? O que fazer para agradar a Deus? Como então posso ter um coração livre disso? Como? É possível fazer isso sozinho? É possível que você consiga não ter atitudes assim? A Bíblia fala que não. Jesus disse que não é possível. Somente Jesus Cristo pode purificar as nossas vidas. Nós precisamos ser novas criaturas, ter um novo coração. E quem pode dar esse novo coração para nós é só Jesus Cristo. Jesus é a solução. Ele que é santo, perfeito,
puro, veio aqui na terra, é o próprio Filho de Deus, veio aqui na terra, viveu aqui entre nós, viveu de maneira santa, sem pecado, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e ao terceiro dia e vai voltar um dia. Mas a Bíblia fala que ele está lá no céu, intercedendo por nós. E que enquanto nós estamos aqui e não chega o momento dele voltar, ele deixou o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador e é a pessoa que nos lembra sempre, que habita em nós e nos lembra sempre da palavra do Senhor e que nos lembra sempre que nós precisamos agradar a Deus, que nos alerta quando nós estamos alimentando a carne, alimentando o pecado. E aí a gente pode cair em si, mas sozinhos é impossível que nós consigamos nos livrar desse coração pecaminoso. Só com Jesus, com Ele, nós conhecemos quem é Deus, nós conhecemos o amor de Deus e nós não desanimamos quando nos encontramos tão cheios de pecado. Com Ele, nós temos esperança de um dia sermos mais alvos do que a neve. E a Bíblia fala que onde superabundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então o Senhor nos dá o favor dele, nos dá de presente um novo coração, uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia fala que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres do pecado. E aí então a gente pode agradar a Deus. Muitos discípulos, todos aqueles que são discípulos do Senhor, eles fazem essa pergunta: como posso agradar a Deus? Com Jesus Cristo, a gente tem um coração transformado e a gente passa a odiar o pecado, assim como Deus odeia. E a gente fica triste. E o Senhor Jesus nos ensina um caminho de volta, que é o caminho de arrependimento, de confessar o pecado, se arrepender e lutar contra o pecado. É isso que a Bíblia nos ensina. E então nós podemos ter um coração obediente, um coração que não despreza o nosso Deus. Então eu vou falar de três Is da obediência, certo? Então, os 3 Is da obediência, deixa eu pegar aqui a minha fita crepe. Então, a gente vai tirar aqui, ó, os pecados, né? A desobediência, o que a gente faz de errado no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família, o que a gente faz de errado com alguns amigos, o que a gente faz de errado que ninguém vê e só Deus vê. O que nós fazemos que desagrada a Deus são pecados, mas que podem ser vencidos apenas com Jesus, certo? E aí, num coração onde Jesus está presente, nós fazemos o processo de arrependimento. Nós temos um processo que é de arrependimento. Olha só, Jesus presente. Não é mais o desejo, o rei e o centro da sua vida, os seus desejos, as suas vontades. O que é o centro da sua vida e os desejos da sua vida, o principal na sua vida, quem vai dominar o seu coração é Jesus, que ele é manso, humilde, obediente, ele é um exemplo de tudo que nós devemos ser e do que nos traz verdadeira felicidade. Então, os 3 Is da obediência, eu vou falar para vocês. O primeiro I da obediência é como a gente pode agradar a Deus na quarentena. Ó, vou colocar aqui. O primeiro I que eu quero apresentar, peraí que eu tô tirando aqui a fita crepe. O primeiro I, deixa eu olhar aqui, ó. É I de obediência interna. É uma obediência que é do fundo do coração. Ela é verdadeira. Você deseja obedecer. Você quer fazer o que é certo. A Bíblia fala que nós temos um grande conflito. Que o bem que eu quero fazer, esse não quer. Eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, isso é um conflito. Se você é crente em Cristo Jesus, se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, morreu e é o seu Salvador e o seu Senhor, certamente você vai viver esse conflito. Nós não deixamos de pecar.
mas nós odiamos o pecado e lutamos contra ele. Então, sinceramente, no íntimo do seu coração, nós desejamos obedecer. Essa é a obediência interna. O outro I, que nós precisamos cultivar no nosso coração, ao invés de cultivar o pecado, nós precisamos cultivar uma obediência inteira. Olha aqui, tá um pedaço de pizza. Eu pintei a pizza inteira ou só uma parte da pizza? Só uma parte. Se eu comer essa parte da pizza, ó, esse pedaço da pizza, eu comi a pizza inteira? Não, eu posso dizer, gente, comi a pizza inteira. Não, não é verdade. Mas e se eu comer assim, ó, tudo isso da pizza, eu comi a pizza inteira? Não, não comi a pizza inteira. Se um pedacinho ficar, se eu desobedecer em apenas uma coisinha, não é obediência. Então, do fundo do meu coração, eu desejo obedecer integralmente o Senhor Jesus. Jesus, em todas as suas ordenanças, e qual é o resumo da lei que a Bíblia fala para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como você tem amado a Deus? Como você tem amado ao próximo na sua casa, na sua família? O seu irmão, sua mãe, seu pai, seus vizinhos, como você tem amado? O outro I que eu quero falar para vocês é o I de imediata. Tá vendo o reloginho aqui? Quando a mamãe fala para você, vai arrumar a cama. E aí, você enrola o dia inteiro, chegou a noite. Aí, perto de você ir dormir, você arruma a cama. Você obedeceu? Essa obediência foi imediata? Não foi imediata, infelizmente. E ela não foi uma obediência que agradou a Deus. E nem a sua mãe. Sua mãe ficou, ela ficou grata por isso? Não. Deus fala para você obedecer, falando de Jesus Cristo, ao seu amigo da escola, ao seu vizinho. Aí se você deixa passar a chance, nesses dias a gente não tem quase visto ninguém, né? Se você por algum acaso vê alguém e tem alguma oportunidade de falar de Jesus, a pessoa te pergunta alguma coisa e você deixa passar, obediência imediata não foi cumprida. Era preciso obedecer ao mandado de Deus de falar de Jesus Cristo, de anunciar ao Senhor. Então, quando eu quero agradar a Deus, eu preciso alimentar no meu coração os 3 Is da obediência. A obediência interna, uma obediência inteira, não pela metade, não do jeito que eu quero, né? E uma obediência imediata, no momento em que é oportuno fazer e é oportuno obedecer, obedeça, faça o que é certo. O povo, depois a gente vai ver a continuação. Como será que ficou a situação do povo de Israel com esse pedido que eles fizeram, com o desejo que eles bateram o pé para que fosse feito? Deus, na sua infinita misericórdia, concedeu esse desejo do povo de Israel. Mas o Senhor não os livrou das consequências da escolha deles. Então, às vezes, Deus nos perdoa. Com Jesus Cristo, se nós desobedecemos e pecamos, podemos sim retornar para o nosso Deus, retornar para o caminho, fazer o caminho de volta, de obedecer ao Senhor, pedir perdão. Mas vocês vão ver que na história de Israel, o povo não pediu perdão. Por mais que Samuel tivesse alertado o povo do pecado que eles cometeram, eles não se arrependeram de verdade. Eles falaram assim, tudo bem. Samuel, ora aí pela gente. A gente tem um monte de pecado, agora a gente tem mais esse pecado. Eles não estavam realmente tristes com o pecado deles. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na fidelidade à palavra dele, porque ele disse que ia abençoar o povo de Israel e cuidar dele, Deus permitiu que eles tivessem. E lá em 1 Samuel 12, no versículo 22, eu vou ler para vocês como termina essa primeira parte aí da história de Israel. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu
próprio povo. O Senhor tem prazer em tornar você o povo dele. Ele ama você, ele quer você perto dele, mesmo quando você desobedece. Ele está disposto a perdoar. E longe de mim, aí é Samuel falando, esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Mesmo Samuel sendo rejeitado numa circunstância ruim, ele decidiu agradar o Senhor. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Como será que terminou essa história, não é? Isso durou muitos anos na vida de Israel. E olha, eu só tenho uma dica para vocês, uma coisa para dizer para vocês. Vocês se lembram desse cara aqui? Ele foi um dos reis que Israel teve. Vamos orar? Aí na sua casa, cultive um coração que agrada ao Senhor. Qual que é a ordem que Deus tem para você? Deus tem muitas ordens para nós. Aqueles 2 mandamentos são para todos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Mas sabe, você criança, tem mandamentos específicos para você. A Bíblia fala, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo, é bom. E a Bíblia também fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha longos dias sobre a terra. Obedeça ao Senhor, agrade a Ele neste tempo de quarentena. Vamos orar. Pai querido, nós queremos clamar a Ti, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração que deseja do fundo do nosso interior, da nossa alma, obedecer a Ti e Te honrar e Te agradar e Te amar e amar ao próximo também. Sabemos que não somos capazes disso sozinhos. Ó Pai, abençoa-nos e que Jesus Cristo seja o centro do nosso viver, o dono da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, criançada. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou a Leide e essa é a minha princesa Annelise. Vamos nesse momento louvar ao Senhor juntos, né? Leve a sua mente, o seu coraçãozinho ao Senhor. Vamos louvar? Os teus caminhos, ensina-me, em ti confio, meu coração quer te amar mais e mais, viver com tuas mãos sobre mim, ensina-me. Os teus caminhos, ensina-me, em ti confio, o meu coração quer te amar mais e mais, viver com tuas mãos sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me, os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Após dia, ensina-me, meu coração quer te amar
após dia, ensina-me. Vamos para a brincadeira da memorização do nosso versículo do Provérbios 3, capítulo 5. Peguem lá o seu papel. Nós vamos escrever esse versículo no papel e cortá-lo e colocar ele entre alguns copinhos. Podem ser mais copinhos. Então, nós vamos memorizar lá, capítulo 3, versículo 5. E nessa brincadeira, toda a família pode participar. Um material super prático que todo mundo tem em casa, papel, caneta, copinho. E pode ficar muito divertido e vai nos ensinar um pouquinho mais a memorizar a palavra do Senhor. Um beijo! E aí, Estevão? Você gostou de louvar o Senhor com o pessoal hoje? Sim. Muito bom, né? Nós estamos com saudades, na verdade? Sim. E agora a gente já vai terminar. Tem algum recadinho pra dar, Estevão? Tenho. Qual que é? Comenta lá na nossa página do Facebook ou comenta no WhatsApp da igreja. Curta esse vídeo e inscreva. Se inscreva no nosso canal. Então, a gente vai esperar o recadinho de vocês. O que é que você mais gostou nesse culto? Compartilha esse vídeo. Como é que você pode agradar a Deus nessa semana? Fala lá, comenta com a gente no WhatsApp. Compartilha com outras pessoas. O Estevão quer falar pra você. Compartilha, porque vai pra você compartilhar o amor de Deus. Amém. Então, um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.